Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 27 de novembro, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São Virgílio. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Junto ao rio Cia, na Galécia, hoje na Espanha, os santos Facundo e Primitivo, mártires. Morte no século IV. Em Grumento, na Lucânia, hoje na Basilicata, região da Itália, São Lavério, mártir. Morte no século IV. Em Aquileia, na Venécia, agora no Friuli, também região da Itália, São Valeriano, bispo, que defendeu a verdadeira fé no antigo Ilírico contra os arianos e reuniu clérigos e leigos para viverem em comunidade. Morte no ano 388. Na antiga Pérsia, São Tiago, denominado Interciso, mártir, que, no tempo do imperador Teodósio Jovem, renegou a Cristo para se conciliar com o rei Esdegardes, mas energicamente repreendido por sua mãe e sua esposa, arrependeu-se e declarou intrepidamente a sua fé cristã perante Varame, filho e sucessor de Esdegardes, que, irado, ditou contra ele a sentença de morte, mandando que fosse cortado membro a membro e decapitado. Morte no ano 420. Em Ries, na Provença, atualmente na França, São Máximo, que foi abade do mosteiro de Lérins, sucedendo a Santo Honorato, o fundador deste cenóbio, e depois foi bispo de Ries. Morte no ano 455. No território de Blois, na Gália, também na atual França, Santo Eusício, solitário, que construiu uma pequena cela no sopé do Monte Cher. Morte no ano 542. Em Carpentras, na Provença, também na atual França, São Cifrido, bispo. Morte no século VI. Em Noyon, cidade da Gália, igualmente na odierna França, Santo Acário, bispo, que, sendo monge em Lucheuil e eleito para a Igreja de Noyon e de Tournai, se dedicou ardorosamente à evangelização das regiões setentrionais. Morte no ano 640. Em Mogúncia, na Renânia da Austrásia, na atual Alemanha, Santa Bililde, virgem, que fundou um cenóbio no qual morreu santamente.
Morte no século VIII. Na Escócia, São Fergusto, bispo, que, segundo a tradição, exerceu o ministério entre os Pictos. Morte no ano 721. Em Beauvoir-sur-Mer, localidade do litoral da França, no território de Nantes, na Bretanha Menor, São Gulstano, monge, que, ainda jovem, tendo-se evadido das mãos dos piratas, foi acolhido por São Félix, então eremita, tornou-se célebre no mosteiro de Ruiz, porque, embora analfabeto, recitava de cor o saltério e prestava assistência aos navegantes. Morte no ano 1040. Em El Áquila, na região dos Vistinos, hoje nos Abruzos, região da Itália, o beato Bernardino de Fossa, João Amice, presbítero da Ordem dos Menores, que propagou a fé católica em muitas regiões da Itália. Morte no ano 1503. Em Nagasaki, no Japão, os beatos Tomás Koteda Kyuni e 10 companheiros, mártires, que, por ordem do governador Gonzoku, foram degolados em ódio à fé cristã. São estes os seus nomes: Bartolomeu Seki, Antônio Kimura, João Ivanaga, Aleixo Nakamura, Leon Nakanishi, Miguel Takishita, Matias Kozaza, Romão Matsuoka Miota, Matias Nakano Miota e João Motoyama. Morte no ano 1619. No campo de concentração de Dachau, perto de Munique, cidade da Baviera, na Alemanha, o beato Bronisław Kostowski, mártir, que, deportado durante a ocupação militar da Polônia na Segunda Grande Guerra, cruelmente torturado no cárcere, alcançou a palma do martírio. Morte no ano 1942. São Virgílio. Foi um dos grandes missionários irlandeses do período medieval e um dos maiores viajantes da importante ilha católica, ao lado dos santos Columbano, Quiliano e Galo. Nasceu na primeira década do século VIII e foi batizado com o nome de Fergal, depois traduzido para o latim como Virgílio. Católico, na juventude voltou-se para a vida religiosa, tornou-se monge e, a seguir, abade do mosteiro de Aguaboi, na Irlanda. Deixou a ilha em peregrinação evangelizadora em 743 e não mais voltou. Morou algum tempo no reino dos francos, quando o rei era Pepino, o Breve, que lhe pedirá para organizar um centro cultural. Mais problemas políticos surgiram na região da Baviera, agregada aos seus domínios. Lá, o duque era Odilon, que pediu a Pepino para enviar Virgílio para a abadia de São Pedro de Salzburg, atual Áustria. E logo depois Odilon nomeou Virgílio como bispo daquela diocese. Ocorre que, na época, São Bonifácio, o chamado apóstolo da Alemanha, atuava como representante do Papa na região, e caberia a ele essa indicação e não a Odilon. O que o desagradou não foi a escolha de Virgílio, mas o fato de ter sido feita por Odilon. Ambos nutriam entre si uma profunda divergência no campo doutrinal e Virgílio participava do mesmo entendimento de Odilon. Essa situação perdurou até a morte de São Bonifácio, quando, e só então, ele pôde ser consagrado bispo de Salzburgo. Mas Virgílio era homem de fé fortalecido e de vasta cultura, dominava como poucos as ciências matemáticas, ganhando, mesmo, o apelido de o geômetra em seu tempo. Viveu 8 séculos antes de Galileu e Copérnico e já sabia que a Terra era redonda, o que na ocasião e em princípio era uma heresia cristã. Foi para Roma para se justificar com o Papa, deixou a ciência de lado e abraçou integralmente o seu apostolado a serviço do reino de Deus como poucos bispos consagrados o fizeram. Revolucionou a diocese de Salzburg com o seu testemunho e converteu aquele rebanho para a redenção de Cristo, aproveitando-se do interesse político do rei. Em 755, um ano após a morte de São Bonifácio, Virgílio foi consagrado bispo de Salzburg. Continuou evangelizando a Áustria de norte a sul, inclusive uma parte do norte da Hungria. Fundou e restaurou mosteiros e igrejas, com isso construiu o primeiro catálogo e crônica dos mosteiros beneditinos. Morreu e foi sepultado na abadia de Salzburg, Áustria, em 27 de novembro de 784, em meio à forte comoção dos fiéis, que transformaram essa data de sua tradicional festa. Séculos depois, suas relíquias foram trasladadas para a bela Catedral de Salzburg. Em 1233, foi canonizado, e o dia de sua festa mantido.
São Virgílio foi proclamado padroeiro de Salzburg.